Então, surge aqui agora um problema na ideia de Rutherford. O que esse modelo tão brilhante vem trazer de problema para a gente? Ô Rutherford, qual foi o problema que você deu para a gente, hein? Justamente, deu problema. Qual foi o grande problema? Imagina você tendo um núcleo de carga positiva e elétrons de carga negativa circulando em volta desse núcleo. Vocês sabem que negativo atrai positivo e a ideia seria que esses elétrons fariam em volta do núcleo um movimento espiral, até que eles colidiriam nesse núcleo positivo. Bom, repara aqui no seguinte, galera. O grande lance é que isso não acontece, porque se acontecesse isso, o átomo ia entrar em autodestruição. E aí, eis que surge um novo cara, um cara chamado de Bohr, para tentar, complementar a ideia de Rutherford. Quando eu falo complementar, de fato ele complementa. O modelo de Bohr, de Rutherford, não está errado, de fato. Só que ele precisa agregar algumas informações sobre ele. E esse cara que propõe isso pra gente é Bohr. Tanto que em alguns lugares, em algumas literaturas, o cara chama esse modelo de Rutherford-Bohr. Não é isso? Não o modelo de Bohr, e sim o modelo de Rutherford-Bohr. Perfeito? Então, chamar de Bohr ou de Rutherford-Bohr está 100%. Lembro você que, se for Rutherford-Bohr, o modelo é de Bohr, não de Rutherford. Beleza? Fica uma dica boa para você. Então, qual foi o grande lance que Bohr vem propor pra gente? Para que o átomo não caminhe em direção ao núcleo, esse elétron, para que o elétron não caminhe em direção ao núcleo, esse elétron daqui, ele deve apresentar uma certa quantidade de energia. Eis que surge o modelo de Bohr. Então, qual foi o grande lance dele? Bom, a primeira ideia foi elétron com uma certa quantidade de energia, o que a gente vai chamar de quantum de energia. Então, o elétron que circula em volta do núcleo, para que ele não sofra atração, de fato, ele sofre atração, mas para que ele não caminhe em direção ao núcleo, ele precisa caminhar em volta do núcleo com uma certa quantidade de energia. Beleza? Então, essa daí é a primeira ideia que a gente tem de Bohr. Ele falou ainda que a trajetória desses elétrons, a trajetória que os elétrons caminham em volta desse núcleo, são sempre trajetórias circulares. Sempre trajetórias circulares, em movimentos circulares em volta do núcleo. E aí, Rutherford contou pra gente o seguinte, Bohr contou pra gente o seguinte: cada lugar que o elétron se encontra dentro do átomo apresenta uma certa quantidade de energia. Como assim? Ele dividiu esses átomos em determinados espaços onde o elétron só poderia estar nesses espaços. Ou seja, o átomo de Bohr, com o núcleo aqui, ele dividiu o átomo em 7 espaços, Espaços esses chamados por ele de nível ou camada, onde ele denominou para cada uma dessas camadas uma letra: K, L, M, N, O, P e Q. De forma que, quanto mais externa é a camada, maior é a sua energia. Qual é o grande lance que ele propõe para a gente aqui? Bom, se eu encontro, por exemplo, um elétron localizado na camada L, se esse elétron ganhar energia externa, seja energia térmica, seja energia qualquer, por exemplo, se chegar uma certa quantidade de energia em cima dele, ele vai absorver essa quantidade de energia. Quando ele tiver energia suficiente, ele vai saltar para um nível mais externo, para uma camada mais externa. Por quê? Quanto mais externa é a camada, mais energética ela é. Ele vai estar sempre no lugar onde a quantidade de energia dele suprir. Então o elétron vai lá e se coloca nessa camada N, por exemplo. Nesse momento, o elétron está cheio de energia. Ele está vibrando cheio de energia. Por natureza, esse elétron retorna ao local de origem. Então, quando ele retorna ao local de origem, a energia que foi absorvida por ele, agora é uma energia que foi emitida. Só que a energia emitida é necessariamente na forma de luz. Beleza isso? Então o elétron ele consegue receber qualquer energia, salta para o nível mais externo e quando ele retorna para o nível anterior, ele emite energia na forma de luz. Perfeito? E aí a gente tem os fótons sendo liberados para a gente. Então, galera, essa ideia de absorver e perder energia é uma ideia muito utilizada. Quando, por exemplo, você esquenta uma barra de ferro, chega um momento que ela começa a ficar incandescente.
ela está justamente tendo seus elétrons, né, retornando a níveis mais próximos do núcleo. Fogos de artifício estourando, produzindo as diversas cores. Você queima a pólvora, absorve energia térmica, e quando esses elétrons dos átomos que estão dentro da pólvora, né, e dentro os elementos dentro dessa pólvora que constitui ele dentro, eles saltam para o nível mais externo e quando eles retornam, eles emitem energia. Então, o grande lance é, elétron absorve energia, salta para o nível mais externo. Quando ele retorna para o nível de origem, ele emite energia na forma de luz. Perfeito isso, gente? Então essa ideia de Bohr é uma ideia extremamente interessante, extremamente importante para você entender alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Beleza? Então, ainda assim, né, não é o último modelo atômico. Eis que surge agora a nossa última ideia de átomo. Eis que surge agora a ideia de hoje, que é a ideia de Sommerfeld. Perfeito? Junto com Schrödinger, por exemplo.